apareceu um negocinho. Boa noite. Entramos, estamos ao vivo. Pronto. Vamos ver quem já chegou aí. Demora um pouquinho a gente ver aqui os comentários. Mas quem for chegando aí da turma, dá uma boa noite. Daqui a pouco os comentários entram. Bom, gente, nós estamos aqui com André Lima. Eu vou esperar um pouquinho vocês entrarem, porque eu acho que ainda não entrou, ainda não estou conseguindo visualizar. Quem chegar, dá uma boa noite para a gente. Saudades de vocês, um tempão que a gente não se vê, não se fala. Essa turma aí está acabando, André, está se formando. Ah, legal. E tem uma Um, outra. um ano aí de caminhada, que nós tivemos os percalços. É a turma que vai se formar. Deixa eu ver se já tem alguém. Para mim não aparece. Não consigo ver. Não, ainda não consigo ver também. Daqui a pouco eles aparecem. Eles estão sendo, na verdade, notificados, né? Agora. Ainda não está aparecendo, mas daqui a pouco a gente vai ver aqui os comentários, as perguntas. Bom, deixa eu ver, ninguém entrou? Ainda não. Gente, quem estiver aí online, dá uma boa noite para a gente. Fala, olá, estou aqui. Oi? Esse botãozinho laranja que tem na esquerda é o chat. É isso? É. Tá. É um chat. Você já fez live nesse programa? Não, primeira vez. Não vi live. Não, né? Então, Então, hoje, deixa eu centralizar aqui. Pronto, ficar aqui. Ok. Bom, gente, como essa live vai ficar gravada, né, nós podemos começar, né, André? Podemos. Porque a gente se empolga com o assunto, daqui a pouco os alunos estão aí pipocando, perguntando. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou apresentar o André, né? André Lima, estou com a minha colinha aqui, que ele já me passou. O André é casado com a Priscila, não é isso? Pai da Poliana, do Marcos André. Sim. É bacharel em teologia, licenciado em História, especialista em Educação Religiosa Escolar, mestre em Antigo Testamento e Educação, trabalha como editor-chefe da Editora Cristã Evangélica, né, e nós vamos falar sobre isso também, e também é um capacitador da Associação de Escolas de Educação por Princípios. Como editor, sua paixão é ajudar pessoas a entenderem famílias, igrejas e escolas a ensinarem a Bíblia. Então, você está no lugar certo, né, André? Porque aqui nós temos muitas famílias comprometidas com a educação e, sobretudo, com o ensino da palavra de Deus, né? São famílias cristocêntricas, né? Que querem trazer Cristo para o centro do conhecimento, do ensino. E a curiosidade aqui dos pais, né, houve um alvoroço enorme entre as famílias. Ah, é o André Lima, ele vai falar sobre educação por princípios. Poxa, eu quero muito conhecer. Eu conheci uma amiga minha colocou a filha numa escola de educação por princípios. Foi quando eu ouvi falar de educação por princípios, né? Se eu não me engano, em Minas, foi em Minas que ela tinha a filha, e eu falei assim, gente, mas que interessante, então existe escolas assim, né, cristãs que adotam. Então eu queria que você iniciasse essa live falando o que é educação por princípios, é um método, a gente pode falar que é um método? Então vamos lá, deixa eu contar um pouquinho de história, rapidinho para vocês. A educação por princípios, ela foi nos Estados Unidos uma tentativa de restaurar os primórdios bíblicos da nação. Então, era uma senhora chamada Verna Hall, que era uma arquivista, trabalhava no Serviço Público Federal, e ela começou a ler, falou assim, poxa, as nossas leis já foram baseadas na Bíblia, as nossas comunidades foram criadas a partir da Bíblia, o que aconteceu com o nosso país? E ela foi compartilhando isso com uma outra americana, Rosalie Slater, que era pedagoga. E essa pedagoga olhou os documentos originais da colonização da Constituição do Estado americano, baseado na Bíblia,
e arquitetou uma abordagem educacional, que ela chamou de educação por princípios. Em 1987, Cida Matar, que era de Belo Horizonte, vai para os Estados Unidos fazer um estágio missionário e vai parar numa escola de educação por princípios, aprende tudo aquilo, vem para o Brasil, então, há 30 anos atrás, e começa a disseminar essas ideias aqui. É claro que houve um tempo para fazer uma ponte, né, entre o que era lá e qual a manifestação que ela foi encontrando aqui. Então, Minas é o nascedouro, um dos nascedouros principais. Belo Horizonte é um dos berços, né? Ao mesmo tempo, tinha um casal, que é o pastor Rinaldi e sua esposa Ana Beatriz. Eles não encontravam uma escola para levar os filhos. Eles iam visitando as escolas e falavam: essa aqui não é cristocêntrica, não ensina a Bíblia. Então, eles queriam ensinar os filhos em casa, porque não encontraram uma alternativa que fosse legal, mas não queriam procurar como. Ele era um executivo da AT&T, ele foi para os Estados Unidos numa reunião e depois ouviu falar dessa educação por princípios e foi numa conferência. E lá foi tremendamente impactado pela ideia que a gente não tinha uma visão muito humanista de educação, muito materialista de educação, e ele trouxe isso para casa. Ele falou assim: eu quero educar os meus filhos nesse sentido. Juntou mais 8 crianças, tinha uma professora, os filhos, 8 crianças. E assim começou uma outra escola, isso 25 anos atrás. Então foi assim que começou aqui. As pessoas foram impactadas por essa abordagem, foram tremendamente, viram assim uma situação ruim de como a sua visão de educação não era bíblica, não era de Deus, foram tomados com um pavor santo de não permanecer nessa situação e começaram a implementar esse tipo de educação no Brasil. Então, isso veio tomando formas conforme o tempo foi desenvolvendo. Hoje a gente já tem uma expressão bem brasileira dessa educação, né? Certo, adaptada, né, à educação brasileira. Porque nós não temos uma história para restaurar, né? Nós temos uma história para fazer, é diferente. É verdade, é verdade. E quantas escolas, assim, com essa metodologia, posso falar que é uma metodologia? Sim, uma educação, abordagem, né? Uma abordagem. Quantas escolas no Brasil vocês hoje em dia contabilizam isso? Porque, na verdade, uma escola cristã pode adotar, né, essa abordagem. Parcialmente ou completamente, depende. Entendi. Então, hoje nós temos escolas que se chamam assim, em torno de 110, 115 escolas. Nessa abordagem. Eu prefiro chamar abordagem, porque na abordagem a gente consegue colocar filosofia, metodologia e currículo, porque uma das coisas que a gente tem encontrado muito no meio cristão é só uma compreensão errada de que fazer educação cristã segundo a Bíblia é colocar um pouquinho de Bíblia no meio de um currículo todo contaminado com socialismo e outras coisas, né? Coisa assim, essa coisa de abordagem, a gente tem uma filosofia, a gente tem metodologia, a gente tem um currículo, a gente não pode pegar um currículo morto e exato. Nesse negócio, né? É como se fosse orégano salpicando na pizza, né? Vamos colocar um pouquinho de cristianismo aqui nesse currículo. Não funciona assim. Não funciona. Então, como que a gente educa com a palavra de Deus no centro? Tem que englobar todas essas coisas. É verdade. Bom, eu até falei com você antes da gente começar, né? Que eu tenho contado muito com uma voluntária da Educação por Princípios aqui no Rio, com apoio, e ela fala frequentemente das ferramentas. Eu aplico, ela é professora numa escola pública, e ela utiliza muito das ferramentas da Educação por Princípios aplicando nessa escola pública. Fala um pouquinho sobre essas ferramentas. Que ferramentas são essas na Educação por Princípios? Eu escrevi um livrinho para crianças sobre as ferramentas, que tem um musical, né, que tenta... Que uma das crenças é assim: como uma filosofia de educação reflexiva, não basta quem ensina a entender, quem aprende precisa entender também. Então, não basta o mestre dominar a ferramenta, aquele que usa, ou seu filho ou seu aluno, precisa entender para que serve. Então, são basicamente 12 que foram sistematizadas, tá? A gente começa com um caderno de anotações, que tem maior expressão no fichário, porque a gente define como a história da escrita do conhecimento do estudante, do pesquisador.
E aí, então, a gente vai desdobrando isso em outras ferramentas. Estudo de palavras, que é bem parecido com o processo exegético, de estudo bíblico. Então, a gente tem estudo de palavras, que é localizar a palavra na Bíblia, no contexto, historicamente, como ela foi deturpada nos dias de hoje, porque a nossa guerra hoje é com essa história de definir diferentes coisas, né? A gente tem E principalmente pela linguagem, né? Principalmente pela linguagem, ideias são feitas de palavras, se eu É verdade. palavras, eu deturpo ideias, não é? Aí a gente vai trabalhar com produção textual, vai trabalhar com leitura de clássicos mundiais, leitura de biografias de pessoas que podem inspirar a gente, levantamento de memoriais, que são fatos ou objetos ou locais, oportunidade de serviço, como a gente pode servir a comunidade que está em volta, mas não servir por servir, servir como resultado daquilo que eu descubro e educo. Uma avaliação tutorial e contínua, não é uma avaliação momentânea, não é uma prova, é todo um conjunto de coisas, não é só o que eu produzo no papel, é minha vida, é meu comportamento, é outra ferramenta que está aí importante. Celebração de aprendizagem, que não é festa, mas é uma gratidão a Deus por ter concluído determinada etapa do aprendizado. Então, eu consegui, eu concluí, eu conquistei aquele conhecimento, eu entendi como Deus se revela naquele conhecimento, então a gente celebra e agradece a Deus e marca esse momento com uma celebração. Ela pode marcar um período, ela pode marcar um assunto, ela pode marcar um alvo alcançado. Basicamente, assim, bem rapidinho, são essas as ferramentas. Tá? Fantástico isso, né? Muito interessante. Várias das ferramentas que você falou aí, eu identifiquei com a educação clássica, né? Tem essa interface. Então, fale. Então, desculpa, que é linha do tempo. Há 10 links na escritura que a gente tenta localizar cada assunto. Então, se eu vou estudar numerais, eu quero ver na criação, na queda, na lei, em Jesus, em Paulo, depois eu venho na história da reforma, no período de tradução da Bíblia, nas grandes navegações. Então, como que esse assunto ventilou? E uma coisa que a gente chama Constituição, que é uma exposição da lei de Deus de forma que aquilo regula o meu comportamento. Então, pode ser uma constituição da casa, pode ser uma constituição da classe, mas não são combinados, né? Combinado é quando duas partes concordam. São leis de Deus traduzidas por dia a dia. Então, eu não concordo, eu obedeço. Por isso que é Constituição e não é lista de combinados. Tá? Muito bom, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esses treinamentos, né? Eu tenho certeza que é uma das perguntas de muitos pais. É possível ter um treinamento da educação por princípios no seu local, na sua igreja, em algum ambiente? Como que é feito isso? Então, nós temos duas ou três possibilidades. A gente tem a Associação de Escolas de Educação por Princípios, que vai dar treinamentos presenciais onde quer que for chamada, com os devidos cursos colocados. A editora Cristã Evangélica, que é onde eu trabalho, a gente não dá treinamento de educação por princípios, mas nós damos treinamento de como aplicar o material que a gente produz dentro dessa filosofia. E você tem os cursos que a ESEP oferece via EAD, que são muito mais profundos do que um curso presencial de um dia, para te dar uma noção. Então, são 4 módulos, tá? A gente tem um módulo Renovando a Mente do Educador. Eu estou ensinando esse módulo agora, tem alguns pais, inclusive, lá. Depois tem Fundamentos Filosóficos, Fundamentos Curriculares e Fundamentos Metodológicos. Então, são 4 módulos, 3 meses cada um, percurso de mais ou menos 1 ano de estudo. Não dá para fazer tudo em 1 ano, porque nem sempre você consegue fazer 2 no semestre. Se prevê uma carga de mais ou menos 6 horas semanais de estudo durante esse período. Tá? Para dizer assim, eu tenho uma compreensão global. Coisa legal uma vez que você percorre esses 4, vamos dizer, você é de uma igreja, ou você é de um grupo de pais. Uma vez que você percorre esses 4 módulos, você é meio que autorizado dentro do seu grupo a replicar esse curso. Então, digamos que você tem um grupo presencial de pais, vocês dizem assim, não, vamos eleger 2 pais para fazer os cursos. Esses pais fazem os cursos,
depois nas reuniões de vocês eles podem multiplicar esse curso. São multiplicadores desse conhecimento. Então, essas são as duas vias de treinamento mais usadas hoje. Tá? O curso presencial é legal porque ele inspira, né? Tem um contato pessoal e tal. Mas para entender no curso online, você faz exercício, é lido individualmente, é comentado, há feedback, você vê, entendi, nossa, é assim mesmo, produzir certo, puxa, não estava entendendo isso, nossa, olha a minha cabeça, eu ainda tenho um resquício de socialismo aqui em algum canto, essa coisa toda. Sempre, né? A gente vive num detox, meu Deus, o detox parece que é eterno, né? Estamos sempre nos desintoxicando, não só de ideias marxistas, mas também dessas pedagogias todas, né? Que nós fomos afetados, porque a nossa geração ainda foi fruto, né? Dessa pedagogia aí freiriana. E um dia a gente discursou em prol dela, mas agora não mais. Não mais, no more. Então, esse trabalho que vocês fazem, eu achei interessante, no caso da escola, né, que adota a educação por princípios, tem sempre esse envolvimento com os pais, não só, vocês não estão só preocupados na formação de educadores, mas os pais são conscientes dessa formação, porque é algo que se continua em casa, né, senão não tem sentido, não faz sentido. Na verdade, não funciona bem, né? Assim, ela não vai funcionar sem a família. Ela vai funcionar, exato. pode funcionar parcialmente, mas não vai funcionar totalmente. Então, sempre um desafio adicional para a escola envolver os pais. Na escola que meus filhos estudam, eu tento envolver a turma nisso. Os pais vão participando de eventos, vão participando de coisas. Até porque a educação por princípios vai acreditar que começa em casa e continua na escola. A gente tenta inverter esse movimento quando a gente vai trabalhar com os pais. Então, onde ele vai ter incentivo para estudar, hábito para estudar, onde ele vai cultivar a palavra de Deus como o livro mais importante, a oração como um hábito essencial para a vida. Não vai ser na escola, vai ser em casa. E se ele tem isso em casa, ele vai impactar outras famílias na escola. Então, a gente sempre incentiva. A família é a geradora. Lógico. A escola pode expandir, mas ela não pode gerar, porque a escola não gera. Quem gera é a família. É a família. Isso a gente chama, na abordagem por princípios, de esfera de soberania. Então, você acredita que o indivíduo é a primeira esfera de soberania, depois eu tenho na família. Tudo que a gente ensina na família é expandido para a escola. Então, eu sou o primeiro presidente que meu filho conhece, né? Eu sou o primeiro governador que meu filho conhece. A relação de chefe subordinado que ele tem, ele vai carregar da relação que ele desenvolve comigo. Como ele vai tratar o professor, ou na igreja, na escola, como vai se relacionar com a autoridade sacerdotal do grupo religioso que ele frequenta, tem a ver com essa relação que a gente desenvolve em casa. Então, para nós, a casa é a definidora de tudo que vai sair por lá. Eu posso dar uma aula super legal numa escola, mas se chega em casa, um pai fala assim, que isso, menino? Não, eu não tenho faculdade, eu nunca estudei, tá vendo? Eu faço negócio. O filho vai voltar para a escola e você, eu quero tirar nota só. E foi embora para o espaço. Porque a força, a gente acredita que a força do pai e da mãe, ainda que o pai e a mãe não reconheçam isso, ela é evidente. A força da família independe da família reconhecer que tem influência. É verdade. Porque isso é bíblico, né? É um princípio. Exatamente. Esse é um princípio bíblico, então não tem como fugir dessa regra, né? Isso é verdade. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu acompanhei um pouco da sua viagem aí à Bolívia. Como é que foi esse treinamento? Conta pra gente como é que foi esse treinamento de educadores lá na Bolívia, essa experiência de treinar. Há um mover mundial realmente que Deus faz, né? A gente tem reuniões pipocando no sentido de dizer o seguinte: com português, inglês e espanhol, a gente varre um continente. Né? Então, pensa que legal se a gente conseguir influenciar todo o continente americano, reavivar os Estados Unidos e influenciar os países caribenhos, descer aqui América do Sul e Brasil. Se a gente consegue varrer um continente, a gente se torna uma força missionária dessas ideias educacionais daqui para lá. Então, a Bolívia, ela tem um movimento chamado CONEC,
que é um Congresso Nacional de Educação Cristã. Ele não tem um grupo por trás, são 8 pessoas que põem do seu salário na organização Meu do Deus. Congresso, eles não têm verba, eles não têm patrocínio, eles vão bancando tudo com o salário deles, na esperança de que haja inscrições e o dinheiro pago das inscrições possam recuperar o investimento feito. Então, é uma coisa impressionante. E a qualidade do negócio me chamou muita atenção, porque eles produzem mesas redondas de diversos temas e produzem documentos. Esses documentos são escritos, compilados, depois enviados a cada igreja do país. Então, Meu Deus. você tinha discussões enormes durante 2, 3 dias. Durante 3 dias, é quase uma semana. Né? São 4 dias, discussões grandes, assim, detalhadas sobre determinados, né, ação social, educação, a família, educação, combate à corrupção e pobreza, várias coisas nisso, e depois enviadas para as pessoas. Então, isso me chamou muita atenção. O tempo que se tinha também, além dos workshops, o tempo que se tinha dessa distribuição e discussão e produção, né, que eu não tinha visto em nenhum lugar ainda. Uma super estrutura, né? Uma super estrutura simples, num lugar bem simples, tipo um acampamento mesmo, mas sensacional a garra, a vontade de aprender. E aí a gente vai descobrindo, né? Tem uma escola lá, Batista, que há 10 anos teve um treinamento de educação por princípios, e tudo que eles tinham era uma postilinha fina, e eles vêm durante esses 10 anos nutrindo o ensino bíblico nessa visão, mas sem assistência nenhuma. Então, encontrei esse grupo lá, né? E as plenárias foram se encaixando como se a gente não tivesse planejado. Foi bastante impressionante. Incrível, né? Em termos das palestras de cosmovisão, daqueles que apareceram sobre mentoria e todas as outras coisas, né? Aí você vê que Deus está nesse negócio, né? Uma missão. Né? Esse projeto expande como um projeto missionário mesmo, né? Eu não sei se vocês conhecem também, junto nesse movimento tem o projeto AMO. AMO uma das americanas que trabalhou na primeira escola por princípios, ou na mais famosa escola por princípios, que é a Stonebridge School, ela pensou, puxa, aqui nos Estados Unidos a educação por princípios está confinada à educação privada, então pouca gente vai ter acesso. Ela falou assim, a gente precisa criar um jeito dela chegar em outros lugares. Então, ela criou uma abordagem bíblica, histórica e de literatura para associar crianças de situação de risco. Esse projeto foi testado aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte. Ele se chamava Feed My Lambs, mas quando chegou aqui o pessoal falou assim, poxa, Feed My Lambs nesse contexto não vai não vai funcionar. Então eles resolveram chamar AMO, Apacenta Minhas Ovelhas. A história foi tão impactante que esse se tornou o nome do projeto para o mundo. Então, que interessante. O AMO está em 5 línguas e mais de 60 países. Ele estuda livros como O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, Pinóquio, Uma Casa na Floresta, Hyde, A Teia de Charlotte, e a educação nessa literatura, né? Então, essa é uma coisa que tem uma ferramenta que ajuda bastante também. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre isso, porque no caso das famílias educadoras, o primeiro obstáculo assim, com relação a educar o seu filho em casa é com a produção de material, né, em língua portuguesa. E a gente compartilhou algumas publicações da editora, Cristã Evangélica, né? Associação é outra coisa. E eles ficaram encantados com a qualidade do material. Esse material da editora Cristã Evangélica é o mesmo utilizado na educação por princípios? Então, como foi isso daí? Sempre tem uma história. Não, eu gosto de histórias, vamos ouvir. Eu tinha uma funcionária que fazia uma pós-graduação no Mackenzie, e ela ouviu falar de educação por princípios. Ela estava no meu escritório e falava assim, André, você tem que conhecer educação por princípios. Mas esse nome é muito genérico, né? Eu falei, não, a gente já ensina princípios e tal, e com aquela ocupação. Até que um dia ela falou assim, vai nesse evento, e eu fui no evento em Belo Horizonte, eu nunca mais fui a mesma pessoa, né? Eu descobri muita coisa que eu tinha que mudar em casa, no meu jeito de ser pai, no jeito de... Foi uma revolução. Então, quando eu cheguei de volta, eu fui falando com a turma na editora, fui testemunhando, e meu chefe falou assim, tá,
Você, como pessoa, descobriu. Agora, nós, como instituição, damos qual resposta? Se Deus trouxe isso até a sua vida de uma forma tão forte, a gente não pode ficar inerte, dizendo assim, não, isso é coisa do André e tal. E aí a gente começou a perguntar, como é que a gente ajuda? Bom, a gente já ensinava a Bíblia de outro jeito. Então, agora vamos ensinar a Bíblia nessa abordagem? Vamos. Então, aí surgiu a série Aprender a Palavra. Agora, em julho, a gente termina toda ela. Então, nós vamos ter, Que bênção. a partir de 3 anos, 3, 4 e 5 anos, uma coleção com pranchas, Que maravilha. criação e histórias e heróis da Bíblia. Depois a gente entra nesses 1, 2, 3 e 4, que são doutrinas bíblicas principais. Então, quais as diferenças entre um cristão, um filho de Deus e um não, a Bíblia como autoridade suprema, uma visão dos princípios como meio de estudar a Bíblia, e a linha do tempo da ação do Espírito Santo desde Gênesis até hoje, na ideia que ele tem comunhão conosco, ele nutre a nossa segurança, ele nos dá a direção vinda do Pai, e essas coisas assim. Quando foi do 5, 6, 7, 8 e 9, que teoricamente corresponderiam ao 5º, 6º, 7º, 8º ano, nós resolvemos dialogar com partes daquilo que é obrigatoriamente colocado para nós. Então, o volume 5, nós dialogamos com a história do Brasil, mas de uma perspectiva protestante, mostrando o primeiro culto, mostrando os missionários que Calvino envia em 1530, mostrando a conversão do índio Poti no Nordeste. Eu quero que você fale disso hoje, porque hoje é o dia do índio, né? Isso é fantástico também para os pais trabalharem. Catarina de Paraguaçu, que foi o primeiro casamento cristão católico brasileiro, era de uma indígena que, nossa, a gente tem a ama de Dom Pedro II, que era de confissão reformada e que o presenteia com o catecismo e vários detalhes da vida do imperador. E isso é incrível. A vida do Dr. Robert Callen nos anos de 1800 para cá, os textos que o imperador traduziu da Bíblia, uma série de diálogos que ele tinha com esse médico, o começo da escola dominical no Brasil, como fruto de outras muitas na Inglaterra. Tem um decreto, eu não vou lembrar o ano agora, mas a Secretaria de Educação da província de São Paulo decretou que as escolas deveriam adotar a Bíblia como um dos livros-textos, porque tinha um carregamento que foi perdido aqui, ao invés de devolver, foi distribuído. Então, tem várias coisinhas assim que a gente foi levantando e trazendo, tá? Esse resgate é riquíssimo, né? E ninguém... Essa biografia do índio Poti, eu nem sabia. Felipe Camarão, né, que é o nome dele. Tem uma carta dele, né? A gente colocou no livro, inclusive com o português todo antigo, para preservar o documento. Isso é fantástico. Na abordagem por princípios, as fontes primárias são muito valorizadas. Então, a gente manteve essa carta como ela foi encontrada. Aí a gente tem um outro volume sobre criacionismo e identidade, na crença que se você distorce a origem, você distorce a solução também. Então, se não tem criação e pecado, não tem salvação, não tem redenção. A gente volta na origem como uma questão de identidade, não é só uma opinião sobre como tudo começou. No outro livro, 7º, a gente vai falar sobre o contraste do pensamento cristão e o pensamento ocidental, que tem uma crença que, poxa, nossa sociedade é grega, o cristianismo é grego, mas tem muita diferença entre uma mentalidade grega e uma mentalidade judaico-cristã. A gente tenta levantar essas diferenças de mentalidade. Depois, um outro livro só sobre reforma protestante, porque é inegável o impacto desse movimento na nossa vida. E um último, o nono, peraí que tem mais, tá? O nono, sobre essa questão de apologética. Quando a gente pensa assim, o sujeito está se preparando para enfrentar um cursinho ou alguma coisa desse gênero, ele precisa estar seguro dos pilares da fé dele. Ele não é assim, porque você muito importante. Aborto, é porque eu sou cristão. Não é por isso. É porque Deus deu a vida e ele tem o direito de tirar. A gente não tem essa fundamentação para o adolescente não ficar lá com cara de tacho sem saber responder a essas questões. Depois a gente vai ter mais 3 que corresponderiam ao ensino médio. Esse a gente brinca com o osso duro de roer, porque é um ano sobre normalidade e padrão, razão, certo e errado. Depois a gente vai discutir
a submissão da racionalidade, mas não a extinção da racionalidade da fé cristã, e depois, por último, a questão do problema do mal. Bastante tempo dedicado a isso também. É meio que um curso de filosofia de uma perspectiva bíblico-cristã. A ideia foi trabalhar esses materiais, também tentando resgatar que o estudo bíblico-teológico ele não está confinado num quadrinho, um quadrinho fechadinho denominado ensino religioso. Ele toca todos os pontos, né? Uma crença de que, por exemplo, se eu ensino o conceito de infinitude na matemática, eu estou mais perto do conceito de eternidade, e se eu posso crer na infinitude, por que eu não posso crer na eternidade? Se elas são conceitos similares, não iguais, mas similares, tá? Então, por isso a gente se lançou nisso, tá? A gente tem outros materiais não nossos, mas esse AMO seria um outro material para as famílias educadoras, porque é também bastante denso, aborda clássicos da literatura mundial, é uma leitura acompanhada desses clássicos e é muito interessante. A gente acha isso num site, depois eu posso mandando essa lista de sites para vocês. Tá? Então vocês estão mesmo trabalhar com workbook. Isso, na verdade ele é um roteiro. Uma leitura guiada. Isso, não é? Porque quando vai para o grupo de crianças, como ele é feito para crianças em situação de risco, né? É um material que não tem muitos requintes de material. É o professor, o livro e o trabalho com aquela leitura do livro. Então, acho que é bem legal para os pais também. Uma outra coisa que a gente tem é uma visão cronológica do Antigo, do Novo e da história cristã. Isso nasceu de uma parceria, de uma parceria com uma ONG chamada Atuação Voluntária. A Atuação Voluntária atende hoje 8 mil crianças em situação de risco no Brasil e na África de língua portuguesa. Lá a gente tem 7 mil crianças em Guiné-Bissau, por exemplo, que recebem educação e uma refeição diária sustentadas por pessoas aqui do Brasil. E esse material é fruto disso também. O que a gente sonha no futuro é conseguir soltar volumes únicos com uma visão cristã da matemática, visão cristã da história, visão cristã da geografia. Isso eu ia te perguntar. Isso é um sonho. É um trabalho herculéu, né, assim, gigantesco. Lógico, com certeza. Ajudaria muito famílias e ajudaria muito escolas. Porque uma das coisas que a gente mais luta com escola é que elas se libertem dos sistemas de ensino, que são aprisionadores, né? Mas aí vem a pergunta, a gente vai se libertar disto e vai se ligar que? Então, a nossa oração atualmente é que a gente consiga oferecer um volume único que mostre os rudimentos de cada disciplina dentro de uma visão cristã. A partir dos rudimentos, todo mundo pode expandir e aprender como encontra Deus em cada uma delas, né? Então, hoje a gente tem essas coisas de material. Eu diria que o aprender a palavra, se você usar, é uma maneira de você aprender a abordagem por princípios na prática, porque todo o caminho está delineado para você. O começo da pesquisa está feito, o raciocínio inicial está colocado, os textos bíblicos estão selecionados, e você consegue, dali, tirar essa metodologia. Porque se a gente aprende, ela é inclusive uma metodologia para aplicar em qualquer campo de estudo, né? Ela tem 4 passos de pesquisa que vão estar espalhados nesse material, que se a criança aprender, ela se vira. E ela vai ganhando liberdade, gente. Autonomia. Liberdade de pesquisar, de conseguir ver as coisas, de raciocínio, de expressão, de relação de tentativa, muito de expressar aquilo que ganhou durante o processo de pesquisa, né? Que a gente não tem hoje na nossa educação, no geral. Então, fantástico. Então, assim, as séries que hoje a Editora Cristã Evangélica tem, eu Aprender a Palavra... Aprender a Palavra e a Viagem pela Linha do Tempo. Viagem pela Linha do Tempo, que poderia... E atende até 9º ano, seria isso? Então, em julho vai chegar até o 3º ano do ensino médio. Fantástico. Então, a gente vai do infantil 1 até... a gente está lendo agora as últimas coisas para fazer diagramação, correção, correndo como doidos para terminar. Muito trabalho, muito trabalho envolvido, né? E aí, depois que a gente terminar isso, o sonho não é só... É por isso que eu disse que Deus se move, porque o sonho não é levar isso só a escolas, é levar famílias também. Então, a gente tem famílias que não têm condições de ter os filhos
em qualquer escola cristã que seja, eles podem fazer em casa, e eles vão dar discernimento para os filhos em casa. Se eles não conseguem fazer educação em casa, vão preparar os filhos para enfrentar. É quase um milagre, mas eles precisam preparar os filhos para enfrentar isso lá fora, né? E a gente tem muito isso no coração, de dizer, ó, pai, você pode, você consegue. Com esse material na mão, você vai estudar junto com o seu filho. Com certeza. Não, igual uma disposição do pai, né? De pesquisar, de ter tempo. Mas é preciso. E os pais educadores, os que estão aqui, são muito dedicados no estudo. Na verdade, é aquela atmosfera de aprendizagem, né? Todos estão envolvidos. Para esse contexto de vocês, Gaba, eu diria que o aprender a palavra funciona como uma cera de polir, sabe? Eu gostei muito. Está todo mundo envolvido na pesquisa, ele vem dar um polimento e abrindo caminhos para aproximação entre toda a pesquisa acadêmica e a palavra de Deus, né? Como é que a gente encontra, como é que a gente vê, como a Bíblia encontra mais lugar, ilumina as verdades acadêmicas que a gente encontra em outros lugares. Então isso é um dos objetivos, eu acho que uma das coisas que ele cumpre bem, essa ideia de polir alguém que já tem sede e fome do estudo. Que bênção. E a gente não pode deixar de falar também, André, que é um dos pontos que os pais perguntaram bastante. Eu quero saber sobre a alfabetização. Foi a sua pesquisa. Fala para a gente um pouco da sua pesquisa. Deixa eu pegar aqui, peraí, rapidinho. Tá. Assim, pode pegar. Louco, tá aqui. Sua pesquisa de mestrado, foi de mestrado, né? A dissertação de mestrado, né? Uma dissertação de mestrado. Qual é o tema? Não li o título. Qual é o título? O título é A Bíblia e o Método Fônico como Recurso para a Alfabetização no Ambiente Familiar. Tá? Opa! E vai sair um livro daí também? Vai, né? Tem que sair. Tem que sair, né? A gente aguarda aqui ansiosamente. Bom. Esse é um mestrado em Educação por Princípios, feito pela Florida Christian University, que é uma universidade que faz bastante curso online, né? A ideia foi o seguinte, como que nasceu isso? Eu estou vendo a alfabetização em volta, eu vou dar aula na minha igreja para crianças, puxa, que coisa, não dá. A gente tem na igreja, uma vez por semana, a gente está querendo colocar, vai crescer mais agora, a gente atende crianças de uma escola pública vizinha à igreja. E ali a gente faz ensino bíblico e atendimento pedagógico. A gente não gosta de usar a palavra reforço, porque se está ruim, a gente não quer reforçar o que está ruim. Então a gente faz um atendimento pedagógico. E a gente atende muitos resultados. Né? Uma escola foi muito impactada, dizendo, o que vocês fizeram com essas crianças? E a gente não faz, a gente só ensina elas a estudarem e elas vão pegando gosto pelo estudo. Quando eu vi tudo isso, eu falei, puxa, eu vou ter um monte de pais cristãos que não tiveram educação nesse nível, não tiveram despertamento, não são da área, não abrem o coração, e os filhos vão estar vendidos. O que eu posso fazer? Bom, acho que eu posso oferecer estratégias simples, com coisas que todo mundo tem em casa, para ajudar essa criança a ler. A ideia era assim, começar aos 4, quando ele chegar nos 5, ou quando ele chegar até assim, já nos 6 anos, quando ele for para a escola, ele já está alfabetizado, então ele não vai ficar atrasado naquela ideia que, puxa, tem que é prejudicial alfabetizar cedo. E a ideia era fazer isso a partir de um entendimento bíblico. Então, enquanto eu conto histórias da Bíblia, enquanto eu falo de histórias da Bíblia, então eu vou ensinando também. Tem uma fundamentação, deixa eu dar só um exemplo para vocês. A gente vai olhar a história de Adão, né? Deus manda Adão dar nome para os animais. E aí, o que acontece? Adão observa os animais, então é um projeto de estudo, é um projeto de pesquisa. A gente tem um proto-hebraico que Adão falava, ele não era hebraico ainda, mas era uma língua ancestral. O hebraico é influenciado por esse ancestral. Quando a gente chega no hebraico que a gente conhece hoje, a gente tem, quando a gente aprende o nome dos animais, às vezes tem uma influência onomatopaica, às vezes tem uma influência da aparência. Então você fala, puxa, que legal, Adão raciocinou vendo cor, Adão raciocinou escutando sons, Adão raciocinou vendo comportamento, e aí a gente vai vendo que o método fônico, ele é meio que no nosso DNA, ele é meio que natural.
ele acontece nas escrituras, porque o hebraico é muito fônico, né? Acontece nas escrituras na história das escrituras, mas o pai com pouquíssimo conhecimento pedagógico, ele pode aplicar técnicas de método fônico, brincadeiras. Então, a tese se ocupa em analisar brincadeiras propostas pelo método fônico, colocar isso dentro de um contexto bíblico e tentar dizer como que, ao contar uma história da Bíblia, que você enfatiza determinados sons, enfatiza um traço de caráter de uma criança que quer estudar e ler, e vai, desde pequenininho, ajudando ele a ter essa sede pela leitura, e aos 5 anos, 6 anos, já ser uma criança que vai chegar na escola e falar, eu sei ler. e muito, muito disso me encantou, porque o Paul Gillies, que escreve Educação por Princípios, ele chega a afirmar que a leitura é o ingrediente interno da escrita, que é o ingrediente externo. Então, a maneira como vou me expressar na escrita e os meus hábitos de leitura têm a ver com a leitura em voz alta que foram feitas pela minha mãe desde o ventre. Então, essa coisa de pegar tudo isso e formatar num manual e dizer, olha, você está grávida, então você vai ler isso, 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 vai dramatizar com seu marido uma história, vai colocar uma música, e isso já vai influenciar, já é um exercício de pré-alfabetização do seu filho que ainda vai nascer. Com certeza. Quando ele nasce, o que você vai fazer? E é isso que foi a pesquisa, na verdade. Tá? Eu li para minha filha durante toda a gravidez. Então, toda a gravidez eu lia para ela, e é incrível mesmo. A gente percebe a diferença de uma criança que já é instruída desde o ventre. Tem um artigo na Nova Escola, não tem muita coisa boa por lá, mas tem algumas coisas. Então, elas são algumas, assim, elas dizem o seguinte, que você para o bebê sabe que você está lendo e não está conversando, porque o texto da leitura é diferente do texto da conversa. Então, quando você for leia para o bebê, ele vai entender desde cedo, ainda que não com todos os nomes, mas ele vai saber, opa, isso é um livro, opa, isso é um texto, não é uma conversa, não é a minha mãe falando Gugu, Dadá, que bonitinho, isso é outra coisa, né? Tá vendo, gravidinhas? Essa é a turma que mais tem grávidas no Cineduc, sabe? Muitas grávidas. E esse ano o Cineduc vai ser sobre formação de leitores. Homeschooling formando uma nação de leitores. Então, eles estão gravando alguns vídeos, né, lendo com os filhos em voz alta, fazendo leitura em voz alta, que nós também utilizamos muito na educação clássica, e as grávidas falaram, mas eu ainda não tenho bebê. Eu falei, que isso, o bebê está na barriga, já pode ler, pode gravar o seu vídeo lendo para o seu bebê. Isso mesmo, e já está influenciando. Esse estudo na Nova Escola colheu dados de influência no hábito de leitura. Não é só na velocidade, na capacidade de aprender a ler, mas é no hábito de ser leitor, né? Então, essa dissertação sua, da alfabetização fônica, pela palavra, é um projeto que você já aplicou? Já aplicou nessa escola? Não, esse é um projeto que a gente aplica trechos dele nesse projeto da igreja. Tá? Entendi, mas ainda não aplicou na íntegra. Infelizmente, quando eu fiz a dissertação, meus filhos já estavam alfabetizados. Eu queria voltar e a ideia era para um projeto de doutorado fazer um grupo de mães e tentar aplicar. Mas o que eu vou fazer Você vai ter um monte de voluntário aqui. Tá vendo? O que eu quero fazer antes é dispor um manual de despertamento inicial sobre como é fundamental esse ambiente da casa. A gente trata, inclusive, da ambientação, né? De ter livro, alcance, de manipular livro na frente dos filhos, de ter momentos de leitura, coisas simples que o pai pode fazer e influenciar o filho. Isso é uma coisa que a gente quer fazer bastante. E que a tese preza muito. Então, antes de aplicar na íntegra, não é? O método, que na verdade o método não é exclusivo, né? Mas é só essa compreensão de como é que a gente junta a Bíblia e esse método e faz isso, como isso é mais factível, como combina mais, né? E como não é difícil. Né? Teve uma amiga minha, né, que era professora de sociologia na UFRJ, e a tese dela de doutorado foi sobre alfabetização em comunidades simples, só que eram comunidades de cristãos, né, e pessoas que utilizavam. Então, ela identificou
ela não era nem convertida na época, foi um processo que ajudou, de certa forma, na conversão dela. Ela identificou a riqueza de vocabulário daquela comunidade, que era uma comunidade que se destacava com relação a outras comunidades carentes. Né? Identificou que eles se comunicavam de uma forma muito superior, né, com as construções, com a riqueza de vocabulário, com toda a estrutura linguística, né, de forma diferente. E isso realmente, a Bíblia, né, a gente sabe que é o centro de todas as coisas, de todo conhecimento, de toda sabedoria. Não iria ser diferente na linguagem, né? Com certeza. Com certeza. A gente tem uma paixão especial por isso. E até como, não só o vocabulário, né, mas a construção, o contexto. A poética, os gêneros, né, André? Os gêneros literários. Como os assuntos abordados são vastos, né, tem uma riqueza também de conteúdo. Então, tudo isso é relevante demais na escritura. E curiosidades muito legais, né, em termos de história, alfabetização, língua, como as crianças... Esse livro, Renovando a Mente do Educador, a pesquisadora faz uma coisa muito legal sobre a escola de profetas, começada por Samuel. Ela chega de afirmar, por exemplo, que gente como Davi frequentou a escola de profetas. E, embora não fosse um profeta, tinha todo um background acadêmico, teológico, para se expressar como erudito ou como um político na nação. Então, é muito mais amplo do que só um livro devocional ou religioso, ou qualquer coisa. Eu queria que você falasse sobre isso um pouco. O pai que quer conhecer um pouco mais sobre educação por princípios, qual livro quais referências assim, bibliográficas, inicie lendo esse livro, que você daria? Então, inicie lendo Renovando a Mente do Educador. Renovando a Mente do Educador. Vem uma nova... Encontra onde? No site da ESEP ou na Amazon, Kobo, Apple, Google Books, todos esses têm uma versão dele. Certo. Tá? Quem é o autor? Elizabeth Hillmans. Elizabeth Hillmans. Ok. Ela matriculou o filho numa escola por princípios, e ela disse que o desejo mais secreto dela era voltar a ser aluna da 3ª série quando ela conheceu isso. Então ela descreve toda a peregrinação dela como mãe, né? Como mãe, ela começou uma escola para educar os filhos, e ela vai explicando toda essa coisa, toda transformação pessoal. É muito, muito bom. Então, é um livro que todo pai, todo educador cristão, todo pai deve ter, né? Eu leio uma vez por ano. Tem que ler, com certeza. Eu vou ler, eu não conhecia. É muito legal. Ele vai passar por uma reedição agora, a gente vai corrigir várias falhinhas que estavam na primeira edição, mas logo a segunda edição está impressa e é muito impactante. Então tem que começar por ele. Tá? A gente deve lançar um livro que é uma visão panorâmica da educação por princípios em julho. Okay. Mas aí vai ser uma outra obra para conhecer. Tá? Bom, deixa eu mostrar aqui, acho que tem alguma pergunta, não? Eu não estou conseguindo, não está saindo o nome das pessoas, não sei porquê, mas não sei quem está falando, porque não está vendo o nome dos alunos. Mas aqui alguém da turma está falando. Aqui em casa sempre tem livros por todos os lugares da casa. Nossa ideia foi deixar os livros sempre ao alcance das crianças, para que elas sempre tenham acesso aos livros. E temos visto bons resultados por aqui. Minha filha de 6 anos ama ler, e os mais novos estão indo pelo mesmo caminho. Essa é uma boa estratégia, não é? Sim, é uma André, espalhar livros pela casa. Isso, de todos os tipos, tamanhos, formatos, assuntos, até aqueles livros intimidadores gigantes, eu acho que faz parte deles. Faz parte. Alguém tinha comentado antes do Amo sobre os verbetes do Webster. Tem uns verbetes Webster, que é o dicionário oficial da educação por princípios, tá? O dicionário Webster, mais a edição de 1828, não qualquer edição, porque é uma edição que leva em conta as definições bíblicas para acepções das palavras, tá? Então a gente usa bastante. Eu tenho isso, olha lá. O que achei mais enriquecedor foi a utilização dos verbetes do dicionário Webster.
Então é importante que Ok. esse dicionário Webster é a edição de 1828, que é a original, que não está deturpada Hum, pelas revisões. E ele tem online, tá? Que é o Webster1828.com, né? Dicionário Webster1828.com. 1828, né? Isso. Ele pesquisou Ok. durante 20 anos, o Webster falava mais de 20 idiomas, é impressionante a biografia dele e como ele fez tudo isso, é sensacional. E eu tenho um blog que é dicionário, em português, dicionário1828.com, a gente, tudo que traduz, põe lá, do Webster. Então, se alguém quer usar Ah, também, que ótimo. Esse é o seu blog. dicionário1828.com, tá? Então lá a Ok. gente põe um montão de vocábulos traduzidos dessa edição de dicionário, que é um dicionário cristão, acho que o único, né? Um projeto para o futuro, os americanos estão fazendo um Webster para crianças, que nós pretendemos traduzir, porque o Webster tem 80 mil palavras, esse vai ter 5 mil, traduzir 5 mil é mais fácil, né? Então, a gente tem Com traduzido certeza. Já é o para... começo, né? Tem que começar de alguma forma. A gente sofre um pouquinho com isso, né, André? Porque a gente também na educação clássica, vocês já estão mais à frente, porque na educação clássica a gente está ainda iniciando, né? Não temos material em língua portuguesa, em educação clássica cristã. Estamos iniciando esse projeto, essa empreitada aí agora de tradução. E não é fácil. Eu compartilho aí desse sofrimento É, com você. é quase uma reescrita de algumas coisas, né? É verdade. No caso, a referência toda é americana, né? Tem que fazer, de fato, um trabalho, uma adaptação, né? À nossa cultura também. Eu queria que você, se a gente não tocou algum assunto que você julgue assim muito importante, educação por princípios, ou se alguém tem alguma pergunta para fazer, né, daí da turma, deixa eu ver. Eu tenho que mostrar um volumezinho aqui, né? Aqui. Ah, esse eu tenho, esse é maravilhoso, né? Fala da primeira Bíblia, né? Isso. Nós Acho que tivemos. a única coisa que talvez para ficar bem marcada é que a educação por princípios preza por ter a Bíblia como coração de cada estudo. Então, se você perguntar assim, uma frase que tem que ficar na nossa cabeça é essa, né? O que a abordagem por princípios quer? Que a Bíblia seja o coração de todo o currículo que for desenvolvido, né? E isso é muito importante, né? Outro dia eu encontrei Eu Disciplina. encontrei uma pessoa, um desses comentários, né, de Facebook, falando que a educação clássica, essa educação clássica que trabalha princípios cristãos, é uma educação oca, né? Falando de. Quer dizer, são pessoas que estão ainda focadas na antiguidade clássica, somente dos gregos, né, dos filósofos, mas Deus é o centro de todas as coisas, Cristo é o centro. Se uma educação clássica focada em Cristo é uma educação oca, imagina o resto. Não dá nem para Vai ser imaginar. todo, não dá nem para imaginar, né? Que nós temos aí o resultado, né, da nossa educação, que está totalmente falida. A gente tem uma ideia, não sei de onde vem, uma ideia infernal, talvez possa dizer assim, que pais que educam ou numa escola cristã, por princípios, ou que educam em casa, ou que não expõem o filho abertamente a todo tipo de lixo que é oferecido, criam um filho dentro de uma bolha, né? Eu estava dando uma palestra e o pai falou isso, o que você está propondo é criar uma bolha. Então, eu falei, e agora? Como eu vou responder a esse pai? E na hora eu falei para ele, olha, deixa eu falar para você uma coisa, todos nós criamos os filhos em bolhas. A questão é em qual bolha você vai colocar o seu filho. Você pode colocar dentro de uma Isso é muito. bolha, dentro de uma bolha que Cristo é o centro, ou você pode colocar o seu filho numa roubada, dentro de É uma bolha verdade. que ele vai ser o centro, e aí você não vai só detonar a vida da família, mas a vida dele também para o restante do futuro. Então é uma ilusão que alguém é neutro. Não, a gente não é neutro nunca. Não A existe escolha, educação neutra. a escolha é o que você vai escolher. Você vai escolher onde você vai colocar, como você vai fazer, sempre, né? Então, Tem pessoas perguntando aqui o site da editora. editora
editora-cristãevangélica.com.br. Ah, ok. www, editora Cristã Evangélica, você pode digitar aqui Posso. para a gente. Não sei se aparece aí. Hoje esse programa está bugado, porque não aparece o nome de ninguém. E eu também não estou conseguindo digitar. Ó, a editora Cristã Evangélica apareceu. Isso. Mas a gente, se quiser me adicionar no Face, tá lá fácil, via você e tal. E pode falar comigo, eu adiciono, põe em contato, a gente faz contato ali. Editora Cristã Evangélica, tudo junto, né? .com.br. Muito Isso importante. está certinho, editora cristã evangélica.com.br. Isso mesmo. Ok. Muito importante, se vocês entrarem em contato lá, quiserem comprar, não façam por site. Mandem e-mail pelo e-mail que tem lá no site e se identifica como alguém do Cimeduc, porque eu posso Ótimo. o desconto de 30%, tá bom? Então, vamos fazer... Oba! Adorei, a gente adora desconto. Você imagina, né? Pai educador adora desconto. Então, A gente vive conseguindo desconto. Nesse mesmo domínio, assim, vocês mandem e-mail para comercial@editoracristãevangélica.com.br. Amanhã cedo eu vou informá-los de que vocês podem ligar e fazer compras lá. E vou informá-los do desconto também, tá bom? Então, é um Vou jeito passar direitinho, com detalhes para eles. André, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar com a gente? E pronto, assim, são essas coisas. Ai, foi ótimo. São essas coisas, tá bom? A Priscila falou comigo, olha, você vai conhecer Educação por Princípios e vai se apaixonar. Eu já estou apaixonada, já quero comprar esse livro, Renovando a Mente do Educador, né? Eu acho muito importante todos nós lermos. E eu quero dizer que... pode falar. Ele vai mudando a vida da gente junto, né? Isso que é legal. Como também o Ensinando Trivial, né? Não sei se você já leu, do casal Bludorne. Ele está em cima da minha mesa. Cada lida, cada capítulo, você... meu Deus, você sente mesmo Deus trabalhando e fazendo essa metanoia, essa mudança de mente que todos nós precisamos, né? Eu quero agradecer muito a você, você é uma simpatia, André, a gente só se conhecia de Messenger, né? E foi ótimo bater esse papo aqui com você, eu acho que outros virão, né? A gente pode combinar outros mais específicos, entrando mais detalhadamente. E quero te agradecer muitíssimo por seu tempo, por sua disponibilidade, por seu coração pronto para ajudar. E eu tenho certeza que vai ser uma benção. Eu vou colocar também essa live no YouTube para que outras famílias, porque tem um grupo de famílias que não são daqui do nosso curso e pediram para a gente disponibilizar no YouTube, então eu vou colocar para eles também terem acesso. Tá bom, querida? Eu quero dar uma boa noite. Boa noite, boa noite. É um prazer servir. Sempre que a gente puder, a gente vai dar do tempo, da energia, da oração e tudo isso aí para vocês também. Muito obrigada, André. Uma boa noite, tá? Até a próxima. Um grande abraço, querida. Tchau.